É meu convidado André Ventura. Obrigado, André, por teres vindo. Obrigado pelo convite. Vamos começar pelas polémicas. É mais fácil começar daqui. Para já, do Ministro da Administração Interna. Admites que possa ser um engano, aquela coisa de ele parecer estar a dizer vai engoli-las todas? Foi não. Isso? Bom, obrigado pelo convite, como disse. Não me parece que possa ser um engano e acho que ninguém desmentiu isso, só ele é que tentou desmenti-lo. As imagens parecem claras. Nós usamos, enfim, os mecanismos que há hoje à disposição, de leitura labial, dos mais avançados que podem ser usados, todos confirmam isto, mais ou menos, vais pagá-las pelo que estás a dizer, vais engoli-las todas, a expressão é essa. Acho que tinha ficado melhor ao Ministro, porque estava a ser escrutinado sobre o Ciresp. Ainda por cima, ele não tinha razão nenhuma, francamente. Pode haver dias que eu também exagero, que eu não saio tão bem como eu gostaria de sair. A bancada do Chega não tem uma fama de... Zé, eu também já... Vamos ver, eu já disse no Parlamento, eu já te disse aqui a ti, coisas que eu não me orgulho, já disse coisas exageradas, já se calhar me excedi em alguns pontos. Os portugueses sabem que é assim, eu também. A vida é assim. Outra coisa é ameaçar alguém. Eu posso não gostar do teu trabalho de jornalista, eu não digo que tu vais pagar pelo trabalho que estás a fazer. Está tudo errado nisto, não é? Eu posso não gostar de uma peça que tu apresentas uma noite, uma investigação que tu fazes. Eu não te mando uma mensagem a dizer, olha Zé, vais pagar, vais engoli-las todas. Isto é grave, porque mete em causa a separação de poderes e a integridade dos poderes. Mas chegam a pedir desculpas, por exemplo? Eu acho que o Ministro tinha ficado bem em assumir isso, porque o vídeo é claro. Ele diz isto, ele não gosta do escrutínio, e eu acho que isto mostra um perfil de Luís Neves que eu vou dizer também, que eu não conhecia. Porque eu até, quando o Dr. Luís Neves tomou posse como Ministro da Administração Interna, dei o benefício da dúvida no sentido de que me parecia alguém com perfil para o cargo. O que é que eu começo a notar com... E isto não tem a ver com os outros casos, se quiseres vamos lá, se não quiseres não vamos. Sim. Mas isto não tem a ver com esses casos. Tem a ver com um perfil que eu começo a notar. E que acho que o país começa a notar. De achar que é um Ministro que não tem que ter escrutínio, não tem que responder a nada, porque tutelou a Polícia Judiciária. Ora, isso não é. Vamos lá ver. Nós não podemos em Portugal, sobretudo os opositores políticos, e por isso eu vejo com muita estranheza todos os outros em silêncio, e tu acharás o mesmo. Eu nunca vi um caso de um ministro em que todos os partidos, excepto um, ficassem em silêncio. Ora, tem medo que Luís Neves faça o quê? Manda a PJ a fazer as investigações e lança em cima deles? Francamente, eu estou a usar a linguagem para as pessoas compreenderem. Porquê é que ninguém fala deste caso? Tem tudo medo. Eu digo-te uma coisa, no dia em que eu tiver medo, eu deixo de ser líder da oposição. Prefiro ir para casa, fazer a minha vida. Portanto, eu não acho que seja normal. Há razões para ter medo, aquilo parece um desabafo quase. Mas junta as duas coisas, que é preciso fazer aqui. Porquê é que ninguém fala do caso Luís Neves? Do caso que está em coisa, que vocês hoje noticiaram, da casa, das irregularidades, juntamente com ameaças, que eu deixo a pergunta, se fossem feitas a José Luís Carneiro e não a André Ventura, eram horas e horas de debate televisivo, horas e horas de comentário. Ora, isto nada aconteceu. E, portanto, eu noto que há um certo receio, graças a Deus nós ainda temos alguma imprensa que não tem medo, alguma, mas outra tem. E é preciso também dizer isto, graças a Deus ainda temos alguma que não tem. Mas temos uma que não tem. Acho que não, francamente, e já outros menos estive aqui e critiquei também, hoje também tenho que dizer isso. Graças a Deus temos alguns que não têm medo, e que, seja a quem for, a mim ou ao outro, não têm medo. O país, do Bloco de Esquerda à Iniciativa Liberal, está em silêncio absoluto, e ninguém acha que isto seja de dar esclarecimentos e de pedir consequências. Nós não, eu não tenho medo. Eu acho que o Dr. Luís Neves tem coisas a explicar, mas acho que também se devia retratar. De ter feito ameaças ao líder do maior partido da oposição e ao maior partido da oposição, por uma questão que é de escrutínio público, nem sequer estávamos eu não estava a fazer perguntas da sua vida privada, ou pessoal, ou nem sequer empresarial, ou ligação empresarial. Eu estava a fazer uma pergunta. O Ciresp tem estes prejuízos. Todos sabemos o que é que aconteceu. Porque é que foi nomeada esta pessoa? Isso basta para fazer ameaças. Então mostra o padrão que se calhar este ministro tem. De ameaçar toda a gente, de colocar condicionamentos sobre toda a gente. Foi isto que disse ao Presidente da República hoje. Acho que o Presidente da República... Te perguntar isso, podes revelar o que é que... Não digo as palavras do Presidente, mas como é que ele abordou esta questão? Não, o Presidente da República ouviu aquilo que... Ele já conhecia, obviamente, a situação, porque é uma pessoa atenta e tem estado atento também ao que se passa na atualidade. Viu que nós esperámos para divulgar este vídeo. Até temos a certeza absoluta que era aquilo que lá estava. Posso dizer outra coisa que transmiti ao Presidente da República, que acho também particularmente preocupante. Nós divulgámos um vídeo no plenário com estas ameaças. Foi-nos dado a conhecer hoje outro, em comissão e não no plenário, com o mesmo tom, com a mesma forma.
que não se sabia, porque eu não tinha tido acesso a estes elementos, só tive recentemente. E o Presidente da República objetivamente registrou o momento e também se preocupa com isto, porque conheço, temos muitas divergências, fomos às eleições os dois, disputámos a eleição presidencial os dois, mas temos uma coisa em comum, gostamos da democracia. E transmiti ao Presidente António José Seguro que se um líder da oposição ou se um partido da oposição se sente ameaçado com as polícias por dizer o que tem que dizer e fazer o escrutínio que tem que fazer, está tudo errado. E eu acho que isso o Presidente da República concordou. Não vou revelar o que é que me disse nem o que é que não me disse, mas ouviu, registou e agora tomará a iniciativa que entender. Da nossa parte e da minha parte, eu digo-te francamente, é um ministro que parece-me ter muito pouco perfil para continuar como ministro, mas isso... Essa é uma questão que tem a ver também com este caso dos montes do Alentejo. Daquilo que se sabe, daquilo que tu viste ou ouviste, é razão para o ministro... enfim, o Primeiro-Ministro manter a confiança em Luís Neves? Ou achas que não? Eu acho que o Primeiro-Ministro claramente está com condicionamento, receio de falar do caso. Isso é uma evidência. Pelo menos mostra algum incómodo, não é? Incómodo e incapacidade de dizer o que quer que seja. Provavelmente poderá antever que isto ainda não acabou e, por outro lado, não se quer desligar, demarcar do Ministro da Administração Interna. Para já o que se sabe são pequenas irregularidades. Não são... Não há aqui nenhum crime. No máximo há coimas, eventualmente. A questão é, pode o Ministro que tutela a legalidade não cumprir a lei? É só uma questão ética para ti? É uma questão importante. Jorge Coelho demitiu-se, lembro-me eu, por causa de uma suspeita de não ter pago um imposto, que depois até se foi revelar que tinha pago. Jorge Coelho, Ministro da Administração Interna. Nós já tivemos ministros que se demitiram, olha, por fazer assim uns cortes. Eu lembro do Manuel Pinho, demitiu-se por fazer assim no Parlamento. Não foi uma ameaça a ninguém, foi um insinuar, acho que para o Francisco Louçã, na altura, de que era burro. O Jorge Coelho foi por causa da ponte dentro dos rios. Sim, o Jorge Coelho, o Jorge Coelho foi a ponte dentro dos rios. Um dos ministros foi porque o imposto, penso, uma coisa não o IMI, uma coisa assim. O que é que acontece aqui? É que Luís Neves, talvez fiel a este perfil que agora nós vamos conhecendo, decidiu ir à televisão falar aqui, esta casa uma delas, ao outro canal, ao Canal Now, e dizer que não, isto está tudo ok, o que eu mandei fazer foi umas obras no alpendre, no tanque, na parede e tal, e com aquela vontade, quem acha que não tem que dar explicações a ninguém, nem sequer compreendeu que tinha que pedir licença para fazer aquelas obras. A questão licença não é preciso comunicar à Câmara para... Sim, e a Câmara pode é uma forma de licença porque a Câmara se pode opor. Isso mudou para simplificar. Não é? Agora pergunto, José, repara, um ministro que deve garantir a tutela da legalidade na administração interna, com que moral é que agora vai dizer aos outros que têm que cumprir a lei quando ele não a cumpriu? Isto é o mesmo que as questões do pagamento dos impostos. Com que moral tu exiges aos outros que paguem impostos se tu não pagares? Ou se tu não cumprires. E, portanto, isto é uma questão que o próprio Ministro tem que avaliar as condições em que estamos perante um caso, salvo as devidas diferenças, spinum viva, ou seja, da ocultação? Eu não conheço o caso em detalhe, não sei. Enfim, há coisas aqui estranhas. Há adjudicação de obras feita para uma instituição pública. Aparentemente levou... Porque, repara, o Ministro hoje mostrou uma série de faturas, mas não mostrou os comprovativos do seu pagamento. Os recibos. Mostrou faturas. E ele próprio sabe, penso eu, que o e-fatura não é nenhum comprovativo de pagamento. O e-fatura é uma exposição detalhada, um armazém de faturas, que podem ser dos materiais, de construção. Não mostra que pagou. E, portanto, isso pode antever, eu acho que vai ter que, francamente, eu acho que vai ter que ser aberto um inquérito ou uma averiguação preventiva, por muito que isto custe aos poderes instituídos. Vai ter que ser aberto, porque há aqui suspeitas fundadas, públicas, de aproveitamento da situação de poder para benefício próprio. Portanto, eu acho que se for igual aos outros todos, terá que haver essa situação. E isso deixa o Ministro, evidentemente, mais fragilizado. Depois, há uma série de situações. A licença da Câmara, a Câmara de Odmira já vai dizer que não teve pedido nenhum para fazer aquelas obras. Primeira, ilegalidade. Segunda, eu não sei o que é que o Ministro quis dizer com o entregou 5 mil euros para se fazer obras ao fim de semana. Ao empreiteiro. A um empreiteiro. Ao empreiteiro de Barcelos. Porque se forem 5 mil euros em dinheiro e sem comprovativos de pagamento, duas vezes. Nós estamos perante uma ilegalidade também que o próprio Governo considera uma ilegalidade. Eu não sei qual é o limite, ele foi de 2.500 de cada vez. 2.999 euros não pode ser. Mas se for a mesma prestação de serviços, é indiferente que tu fraciones em não sei quantas vezes. Bom, ele é advogado, ilegal à mesma, não é? Ele pois sabe não sei se é ou não. Ele sabe as regras. Ele sabe, mas nós também sabemos. E nós sabemos que a regra que está estabelecida é esta. Não se pode pagar mais de 3 mil euros em dinheiro e se for a mesma prestação de serviços, a mesma obra, independentemente de fracionares, é ilegal. Portanto, eu acho que, mais do que a questão de fundo, porque essa cabe às autoridades e há entidades para isso, eu noto aqui duas coisas.
o medo do PS de falar disto. O medo. É medo mesmo. Não é sequer incómodo. É medo. Todos os ministros que têm surgido, o PS vem logo dizer tem que se esclarecer, tem que se saber. Aqui nada. Zero. Medo. E o incómodo do primeiro-ministro. Fica a pensar que sou o único neste país, às vezes com coragem de dizer as coisas. E isso pode ser bom ou pode ser mau. Mas eu quero deixar isto claro a quem votou em nós. Independentemente de quem seja. Olha, vocês aqui no Correio da Manhã às vezes dizem isso também, e eu como também estive nesta casa sei que é assim e vou dizê-lo também. Eu não tenho medo também e acho que nós na vida não devemos ter medo. Quando estamos em democracia devemos investigar do a quem doer. E eu como líder da oposição não vou ter medo, seja o Sr. Luís Neves, seja a Ministra da Justiça, seja da Economia e das Finanças. Acho que é assim que tem que ser feito. Um outro caso ainda, antes de passarmos para o grosso da entrevista, digamos assim, um outro caso é a queixa do Iniciativa Liberal. Olhando para trás... e para o vídeo que tu fizeste, voltavas a fazer? Olha, voltava a fazer e atenção, e digo-te com a mesma vontade quem assumiu aqui logo no início da entrevista que já cometi erros. E já cometi excessos. Este não foi um erro? Acho que não, já te vou dizer porquê. Tu se calhar também já cometeste erros na tua vida jornalística, acho que todos já cometemos. E eu assumo que também na vida política já cometi. Eu procurei demonstrar uma coisa que me incomoda. O mais diretamente possível, que é, em muitos dias, a Assembleia da República está vazia quando os deputados deviam lá estar a trabalhar. Também sou deputado. Vejo, sinto, que os deputados, para além de serem muito mais do que deviam ser, 230, eu acho que deviam ser 100, mas independentemente disso, não fazem o suficiente. Mas custa-me mais ainda ver isto, num dia em que a Almada está sem água, o país está em risco máximo de incêndios ou em risco de alerta, os exames estão um caos e nós pedimos ao Presidente da Assembleia da República que marcasse debates de urgência sobre estes assuntos para o país sentir que nós nos estamos a preocupar. O PAR rejeitou porque disse não estão marcados plenários. Portanto, não vamos... No fundo é assim, não vamos cá incomodar os deputados numa semana que não há plenários a discutir estes assuntos. Mas quer dizer, Zé, tu tens que estar aqui a dar notícias sobre os incêndios, sobre a falta de água, etc. Todas as vezes, quando não és tu, tem que estar outra pessoa. Porquê é que os políticos não têm que estar a fazer o mesmo, às vezes com mais eficácia, outras vezes com menos eficácia, quando o país está a sofrer? O que é que eu quis mostrar com aquele vídeo? Foi que era uma sexta-feira de dificuldade para o país, ninguém, ou quase nenhum partido estava a trabalhar. E eu acho que isto é errado. Eu não entrei no gabinete de ninguém. Vamos lá ver. Se virem o vídeo, eu bato à porta. Nas sedes centrais dos grupos parlamentares, não foi no gabinete privado de nenhum deputado. Não foi. Foi nos serviços centrais que tem o Chega, a IEL, o PSD e o PS, para ver se estava alguém. Não estava ninguém. Eram 6 da tarde de uma sexta-feira. Portanto, o país pode estar a sofrer com água, com falta de água, com incêndios, com exames no caos. Os políticos não estão a trabalhar. Foi esta a mensagem que eu quis passar. Não deixe de notar isto. O PAR, o Presidente da Assembleia da República, acha que não devemos perder tempo a debater os exames, a falta de água, etc. Mas acha que devemos perder tempo a fazer inquéritos a um vídeo que é público, que toda a gente vê o que é, não é preciso inquérito nenhum. Se querem sancionar, sancionem. Eu acho que fiz o correto, denunciei uma situação que é errada. Alguns dizem assim, alguns vieram-me responder a dizer, sabe bem que nesta sexta-feira era o Congresso do Livro. À noite, o Congresso do Livro. E, portanto, não havia trabalhos parlamentares. Não havia plenários. O Parlamento está a funcionar. Os polícias estão lá. Muitas vezes os jornalistas estão lá. Os funcionários da Assembleia estão lá. Porquê que os políticos não estão lá? E atenção, eu também sou político. Portanto, nós temos que cumprir aquilo que nos pagam o salário. Okay. Vamos seguir em frente. Vamos falar Bom, vamos ter o Estado da Nação agora, né? Amanhã. Vamos começar pela educação. A correção digital correu mal. Muito mal. Mas, a teu ver, é um passo importante. Ou seja, a evolução é importante. Com certeza, é importante. E é importante que seja feita. E eu acho que até vários professores que eu ouvi disseram que não estão contra professores e alunos, esta digitalização, que isto é o futuro. Mas nós temos aqui vários episódios que temos que recordar. Nós tivemos o ano passado um teste piloto feito. É esta digitalização e é esta forma de fazer as coisas. Neste teste piloto foi dito que isto estava a correr mal, que tinha que se ter prudência. A palavra foi esta. Porque isto não estava ainda operacionalizado. Portanto, o Governo foi avisado disto. No dia 1, os deputados do Chega, na Comissão de Educação, isto foi-me transmitido pela assessora coordenadora da Comissão de Educação, avisaram o Governo de que este modelo não estava operacional e posto como está, não ia funcionar. O Governo ignorou isto, avançou para unilateralmente, como faz sempre, e o resultado foi este, caos atrás de caos, com duas coisas graves, que eu acho. Os governos podem falhar, e portanto Luís Montenegro, quando vem dizer assim, queremos reformar e portanto isto também tem o risco de falhar. Tem. Seja o Primeiro-Ministro Luís Montenegro ou André Ventura. Há o risco de falhar.
Sim. Acontece. Mas sem riscos não se consegue. Com certeza. Eu estou de acordo com isso. Mas há duas coisas graves aqui. O Primeiro-Ministro hoje veio pôr culpas nos professores. Os professores não têm... Como é que entendeste essa declaração? Pode-se entender que o Primeiro-Ministro julga que alguns professores sabotaram o sistema? Eu acho que quer dizer que há um certo corporativismo na classe dos professores. Parece-me que é isso que quer dizer. Não sei se estava a referir-se aos sindicalizados ou não, isso não percebi. Mas queria dizer claramente que o modelo não funcionou porque há boicote de algumas entidades, umas delas os professores. Isto é errado. Todos os professores com quem nós temos falado querem que isto funcione, até por uma coisa. É a saúde deles e o equilíbrio deles que está em causa. Os alunos, os primeiros a quem se vão queixar se as coisas correm mal é os professores. Não é o Primeiro-Ministro, não é o Ministro da Educação. É aos professores. Primeiro ponto. Segundo, e isto é que eu acho mesmo grave, o Ministro da Educação, que é uma pessoa até que eu acho que tem, enfim, alguma capacidade de perceber que é preciso modernizar, dizer que os pais e as famílias foram imprudentes, que não deviam ter marcado férias naquela altura. Em relação à atitude do Ministro, o Ministro mudou, ou seja, as últimas declarações... Quando é que mudou? Até pediu desculpa aos professores. Sim, Zé, quando é que mudou? Quando o Presidente da República, hoje tive a oportunidade de dizer isso também ao Presidente da República, porque acho que ele teve bem, francamente, quando o Presidente da República veio exigir controle sobre o processo e confiança. E foi aí que o Ministro percebeu que estava a colocar em causa uma coisa essencial, que é a confiança das famílias, das comunidades, no sistema de educação. Portanto, eu acho que há um antes e depois da intervenção de António José Seguro. E António José Seguro, ao dizer aquilo, obrigou o Ministro a vir pedir desculpa. Essa era a atitude que o Ministro devia ter tido. Tentei fazer, fez mal, francamente, mas correu mal. E eu peço desculpa a pais, professores, etc., que ficaram em causa com isto. Optar por culpar os pais, os professores, os alunos, acho sinceramente que é uma má atitude. Devemos culpar o Ministro, ou seja... Politicamente, é evidente que ele não pode fazer pessoalmente ele tudo. Se calhar nem percebe nada de programação. A questão é, há uma responsabilidade política. Há responsabilidade política. A ponto dele ter que se demitir ou não? Eu acho que nós, quando estamos com uma crise a acontecer no momento, nós temos é que resolver os problemas. Dizer ao Ministro da Educação para ir embora agora... E ele aparentemente resolveu-os, não é? Nós temos é que saber, quando saírem as notas, se o problema foi resolvido, se tudo ficou bem, se a comunidade está satisfeita... sem impedir que o Parlamento exija as suas responsabilidades políticas. Vamos lá ver. Nós temos aqui dois fatores que eu acho que exigem. Na sexta-feira vamos ter... Na quinta-feira... peço desculpa. Na sexta-feira vamos ter um debate de urgência sobre a matéria de educação. E eu acho não se sabe se ele vai estar presente. Não sabemos. Mas devia. Mas devia, obviamente, numa situação desta, e eu acho que estará. Mas vamos ver. Acho que há duas coisas a esclarecer. Porque é que depois de ter sido avisado com um teste piloto que foi feito o ano passado e que correu mal e que foi avisado, manteve este modelo. Ponto 1. Ponto 2. Que empresa é esta, o Correio da Manhã também noticiou isso, que sem sabermos qual é a sua estrutura e sem aparentemente ter nenhum currículo nesta área, e estando ligada a dirigentes do PSD, que é outra coisa pior, foi apostada para fazer esta gestão da plataforma sem eficácia nenhuma. Foi por eficácia ou foi porque está ligada a interesses do PSD? Eu acho que o Ministro tem que esclarecer isto. Mesmo em relação a esta empresa, francamente, tenho visto muitas notícias que não sabemos muito sobre ela, que não se percebe como é que foi adjudicada, etc. Se eu fosse Ministro da Educação, a primeira coisa que eu dizia na sexta-feira era: eu optei por fazer isto, por isto, por isto e por isto. Esta empresa foi escolhida por isto, por isto e por isto, para não ficar no ar nenhuma dúvida de benefício ou favorecimento. E neste momento eu suspeito que tenha havido. Portanto, quero já dizer que em relação ao debate de sexta-feira nós vamos ser duros com o Ministro, duros lealmente, mas duros, a exigir esclarecimentos sobre esta matéria, que empresa é esta e porque é que uma empresa, aparentemente sem nenhuma ligação ao currículo na educação, teve a oportunidade de fazer isto e fez tão mal. O Estado-nação é uma espécie de termómetro de como os partidos de oposição estão a ver o desempenho do governo. Podemos falar de economia. Realmente, face às circunstâncias internacionais, o governo teve uma boa performance, um pouco baseado na baixa dos impostos, que era o que o governo dizia que era muito importante. O Chega tem essa visão também. Ou seja, este é o caminho, baixar impostos. Este é o caminho, baixar impostos, isso não há dúvida. Há duas coisas que nós estamos, que eu concordo com o que diz o Primeiro-Ministro e também o Ministro das Finanças, que é: nós temos que continuar a fazer um esforço sustentável de descer o IRS e o IRC. O PS não concorda com a descida do IRC, nem todas as empresas pagam IRC, mas é importante que as empresas tenham esta sensação que estão num país em que vale a pena investir. 2, o que acontece é que as pessoas não sentem hoje que nada que o governo tenha feito economicamente o está a beneficiar. A questão dos combustíveis foi paradigmática, porque os governos têm geralmente que atuar a nível macro e a nível circunstancial.
A nível macro, é as grandes políticas orçamentais, etc., de linha de governação. E aí o Governo tinha uma linha de modernização, desburocratização, descer impostos. E nós viabilizámos muitas dessas medidas. O Chega, não foi o PS, foi o Chega que viabilizou muitas destas medidas. Depois tivemos uma crise que o Governo não escolheu, que não foi culpa do Governo, teve a ver com o Médio Oriente e com a guerra no Irão. Os preços subiram em flecha. O Governo teve a oportunidade de fazer o que o PS não fez. Descer efetivamente os impostos sobre os combustíveis, para garantir que as pessoas não sentiam um abuso brutal quando iam à bomba de gasolina, até face a Espanha, até face à diferença com Espanha. As pessoas sentiram o começar da guerra, o meio da guerra, o fim da guerra e agora, infelizmente, o reiniciar do conflito. E o que ficaram a sentir foi isto. No mercado internacional, quando os preços do petróleo sobem, o gasóleo e a gasolina sobem em flecha. Mas quando descem, as pessoas não sentem essa descida no seu bolso imediatamente. E era isto que está errado. Quando o preço do petróleo desce no mercado, o preço do gasóleo e da gasolina devia descer. Nós alertámos o Governo para isso, pedimos ao Governo que fizesse isso e o Governo não fez. O resultado disto, isto tem só a ver com combustíveis? Não. Como toda a gente sabe, eu não sou economista, mas toda a gente sabe isto. A subida do preço dos combustíveis gera um aumento em cadeia da inflação, do custo de vida, dos transportes e da habitação. Resultado, temos o cabaz alimentar mais caro da nossa história, o básico. Temos um preço de combustíveis que eu acho que não deve haver muitos com estes aumentos pela Europa Ocidental. Temos a habitação, Lisboa, por exemplo, está com a habitação das mais caras do mundo. E o Governo não tem tido sucesso nisso. Isso vai ser um ponto a discutir também amanhã. Portanto, eu não diria que o Governo está a ter sucesso economicamente porque as pessoas não sentem isso. Porém, concordo com algumas coisas de avançar no sentido de desburocratizar, flexibilizar e baixar impostos. Gostava era que fosse bem feito. Não sinto que está a ser. Uma nota só para deixar um elogio também, não é só críticas. O Ministro Gonçalo Matias, eu discordei da reforma do visto prévio, acho que foi um erro e acho que abre portas à corrupção, mas eu noto nele um Ministro que tem vontade de fazer coisas, tem vontade de mudar. Sente-se nas palavras, na ação, na decisão, que tem vontade de transformar isto. E eu gostava que isso fosse mais transversal ao Governo. Gostava que fosse mais rápido nas reformas. Mas não nestas reformas péssimas, como a do trabalho, ou a da PSU, ou a do visto prévio. Reformas a sério. Ainda estou à espera. Vamos chegar ao debate do Estado da Nação amanhã. Eu ainda estou à espera da reforma da Justiça. E por este andar vou ficar sentado à espera da reforma da Justiça até ao fim da minha vida política. Porque nunca mais chega uma reforma da Justiça. E era tão importante uma reforma da Justiça. Olha, posso dar um exemplo, é só de uma coisa. Já nem vou ao Sócrates e às indemnizações, que eu acho vergonhoso, eu não pagaria, mas isso é com o Governo. A CMTV, agora não estou a dizer por estar aqui, a TVI também foi... A CMTV, a TVI, a NAU, penso eu também, foram condenados por transmitir um anúncio que... agora a questão não é se nós concordamos com ele ou não. É um anúncio com uma visão do mundo, com uma visão que neste caso era contra o aborto. Independentemente dos telespectadores serem contra ou serem a favor. É liberdade de imprensa. Foram condenados e abriu-se um processo contra estas empresas de comunicação social. Quer dizer, parece que criamos um país em que, de facto, só ou seja, os bandidos estão à solta, não vão presos. Quem faz o seu trabalho, quem cumpre a lei, quem tenta fazer as coisas bem, leva com processos, com inquéritos. Francamente, nós precisamos de uma reforma da Justiça mesmo a sério. E acho que isso era essencial no Estado da Nação. Talvez das mais difíceis de fazer. Com certeza. Vamos falar da habitação. Olha, aquele Clóvis, vocês deram muita notícia aqui do Clóvis Abreu. Clóvis Abreu que esteve envolvido na morte do Fábio Guerra. Hoje soube até que ele me vai processar por declarações que eu fiz ontem. Em relação à saída precária dele, soube hoje isso, que ele ia avançar com um processo de crime contra mim. Quer dizer, o Clóvis, que é um cidadão com os seus direitos todos, evidentemente, teve na origem da morte de um agente da PSP com 22 anos. Foi condenado por 3 tentativas de homicídio. Isto foi há uns meses atrás. Já teve uma saída precária e já foi gozar a sua liberdade. Se fôssemos pais, ou filhos, ou avós, ou tios de uma destas vítimas, o que é que sentiríamos da justiça portuguesa? Eu acho que a pena baixou na relação. Baixou para 14 anos, penso eu. Mas, Zé, 14 anos. Não sei exatamente para quanto. Foi há uns meses atrás. Hoje, o Clóvis teve a gozar a liberdade dele num centro comercial. Como se fosse um indivíduo absolutamente normal. Só tentou matar 3 pessoas e teve na origem da morte de outra. Enquanto a justiça continuar assim, francamente, nós não vamos a lado nenhum. Vamos à habitação. O Governo tem-se esforçado por tentar mudar alguma coisa na habitação. A verdade é que os preços não baixam. Como é que o Chega olha para as medidas que já foram implementadas pelo Governo e o que é que se pode fazer mais? Uma coisa boa,
outras coisas más. Uma coisa boa, que o Chega também desde o início lutou para conseguir, foi perceber que há um problema também de construção. E, portanto, onde não há habitação, onde não há construção, não pode haver melhorias no acesso à habitação. E o Governo esforçou-se, o Chega também apoiou medidas como essa, para que quer os licenciamentos, quer a construção acelerassem, nomeadamente na redução da burocracia na construção. E hoje em dia há outra razão, é que o preço dos materiais de construção é muito volátil. O que quer dizer que um licenciamento que se passa hoje, daqui a 3 anos, os preços não são os mesmos. É verdade. Tudo é diferente. Esse é um dos problemas. O preço dos materiais de construção, que são voláteis no mercado internacional e que muitos deles são de importação e, portanto, também aumentam muito o custo da habitação. Em todo o caso, segundo a lei da oferta e da procura, onde há mais oferta, em princípio, também os preços descerão um pouco. E o Governo tentou fazer isso, não com muito sucesso, mas tentou. Onde é que eu acho que está o erro? Nós ainda não conhecemos todos os detalhes da política que, em princípio, esta nova lei do arrendamento e esta nova lei habitacional o Governo quer trazer. Mas vamos lá ver. Nós temos que garantir que quem não cumpre, quem não paga, quem foge aos seus deveres, não tem proteção. Por isso nós temos defendido que tem que haver habitação pública, mas a habitação pública não pode ser para os habituais, para os que não cumprem, para os ciganos, para ex-condenados por tráfico de drogas, etc. Tem que haver habitação pública, mas tem que haver também acesso dessa habitação pública à classe média e aos portugueses comuns, ditos assim. Não é a reforma certa a fazer no âmbito da habitação permitir que as rendas subam sem qualquer limite. Eu vou dar um exemplo, as calções. Eu percebo que quem é senhorio queira garantir e assegurar que quando há um arrendamento tem uma espécie de defesa e de salvaguarda em relação ao arrendamento. Mas os senhores têm muito medo da morosidade dos despejos, não é? É verdade, e tem razão. O Governo quer resolver. E tem razão, porque a justiça de facto não funciona nessa matéria. E há pessoas que entram, não cumprem, quer na habitação pública, quer na não pública. E ficam anos sem poder ser despejados e sem sair. 2. Este é um ponto. O segundo, que eu acho que intercruza com este, é não podemos permitir que se peçam 10 calções quando se faz um arrendamento. Senão, nós um dia só temos americanos e canadianos a viver em Lisboa. Não temos mais ninguém. Porque, quer dizer, se existe para arrendar uma casa 10 calções a 2.000 ou 3.000 ou 4.000 euros, quem é que pode pagar isso na vida comum? Ninguém. E o Governo tem que ter atenção a isso. Ou seja, nós estamos numa fase em que não basta dizer que... Mas isso quase que diria que são pormenores de especialidade, digamos assim. É verdade, por isso vamos ver o que vai acontecer com o diploma. Mas estas são questões de fundo também, que é o que é que o Governo está a fazer para que... Nós temos 2 formas de evitar que quem está a pagar muito com a habitação se sinta mais aliviado. Ou diminuímos o preço, e é difícil interferir no mercado diretamente, porque não é o Governo que dita quanto é que está o T1 ou o T2 ou o T3 numa determinada zona. Ou fazemos de outra maneira, que é o que o Chega defende, que era aumentar as deduções fiscais no que se paga de rendas e de crédito à habitação. Foi isso que propusemos no Orçamento do Estado, que é, se as rendas aumentam, na mesma proporção vamos permitir a dedução em matéria fiscal. O Governo ainda não aceitou isso, mas eu tenho esperança que aceite neste próximo Orçamento do Estado. Porque há uma coisa que sabemos, se a habitação continua a aumentar assim em Lisboa, em breve só temos ricos e estrangeiros a viver em Lisboa, porque de facto fica impossível viver na cidade, seja Lisboa, Porto, Braga. Neste momento já é muito difícil. Vais falar de imigração e fontes. Se não me engano, deixa-me só dizer, se não me engano, Lisboa é a terceira cidade mais cara do mundo. Talvez seja, na habitação. Ora, os salários estão longe de ser os terceiros mais altos do mundo. Portanto, acho que tem que haver aqui algum... Vamos falar de imigração e fronteiras. O Chega, neste caso, reconhece um bom trabalho do Governo, ou seja, estamos melhor, pergunto eu. Ou seja, o Governo recuperou o controle das fronteiras aos olhos do Chega ou ainda falta mais para fazer? O Governo trabalhou com o Chega. Este é um exemplo de como o Chega, enfim, não concordou com todas as medidas que o Governo tinha feito, mas soube sentar-se à mesa e chegar a conclusões. A nacionalidade, a imigração. Infelizmente não recuperámos o CEF. Nós gostávamos de ter voltado a ter um CEF, não tivemos. Também percebo que já fosse complexo, mas houve coisas em que se trabalhou e se chegou a bom porto. Portanto, eu tenho que dizer isto, em relação ao Governo do Partido Socialista, houve uma diferença. Houve vontade de perceber o problema. O problema é que estavam a entrar pessoas a mais para o país que temos. Este foi um ponto. O segundo ponto foi, o Governo fez mais maquilhagem do que realidade. Vou dar um exemplo. Sabíamos que um dos problemas era a presença de ilegais em Portugal. Os ilegais aqui podiam ser as pessoas que entraram ilegalmente ou que não se regularizaram depois de já cá estarem. O Governo anunciou com grande pompa e circunstância que tinha notificado milhares de pessoas para saírem.
imediato, notificação de abandono. Quando fomos ver, pouco mais de 30 pessoas tinham sido levadas, de facto, tinham sido forçadas a sair, estavam ilegalmente em Portugal. Isto foi errado e dá uma ideia de impunidade a quem vem ilegalmente. Em Portugal, em Espanha, em França, na Alemanha. 2. Esta questão da PSU, da prestação social única, que eu acho que foi mesmo o maior erro do Governo nesta matéria. Portanto, houve trabalho feito, não quero dizer que não houve, e nós também estivemos envolvidos nele. Quando houve isto da PSU, eu tive a oportunidade de dizer ao Primeiro-Ministro: nós temos que fazer um corte com a política que o PS tinha. E a política que o PS tinha era esta: quem chega a Portugal, esteja legal ou esteja ilegal, tenha contribuído ou não tenha contribuído, tem direito a prestações da Segurança Social. Não, não tem. E nós queríamos fazer esse corte, que é, enquanto não contribuíste para a Segurança Social portuguesa, não podes ir pedir subsídios à Segurança Social portuguesa. O Governo teve a hipótese de cortar isto, não quis, e alinhou com o Partido Socialista para aprovar a PSU. Acho que isto foi um erro, continua a trazer-nos esta imigração que, na verdade, não é muito útil, que é uma imigração que, por via do reagrupamento ou por via da entrada direta, vem, tem um contrato de trabalho e depois fica a viver de subsídios mais não sei quantos meses. Nem todos, soube-se agora que pelo menos 147 mil já nem estão em Portugal. Ou seja, esse é outro problema, porque alteram a visão do Instituto Nacional de Estatística, tem que ser melhorada, porque tudo mudou. Não é? Esse é um dos problemas. É que nós, na verdade, o Instituto Nacional de Estatísticas, a AIMA, o Ministério da Administração Interna, têm números diferentes da população cá em Portugal. Nem eles sabem quantas pessoas temos em Portugal. Quer dizer, vieram-nos agora dizer, e basta ver hoje nos sites internacionais, o espanto de Portugal passar de 10,1 milhões de pessoas para 11,5 ou 11,6 milhões de pessoas num ano. Assim, num dos números, como se fosse uma coisa normal. Quer dizer, nós se olharmos para os países que têm população parecida com a nossa, isto é, entre aspas, um escândalo. A Áustria sempre teve população ao par e passo com Portugal, continua nos 9,6 ou 9,7 milhões, a Hungria a mesma coisa. Portugal agora entrou nos 11,5, 11,6. Atenção, o crescimento por si só da população não é mau. É mau é ser feito por via de uma imigração descontrolada. Portanto, o que é que eu acho que é preciso fazer aqui? Saber quem está legal, quem está ilegal. É preciso termos a certeza de quem está a trabalhar, quem está a viver de subsídios. E é preciso termos a coragem de expulsar do território quem está ilegalmente para não ser um chamariz à imigração ilegal. Isto o Governo ainda não fez. Eu espero que venha a fazer ainda com alguma capacidade, porque não tem mostrado capacidade. Há duas coisas onde temos falhado. Em expulsar os ilegais que entraram ilegalmente. Se alguém entra ilegalmente e ao fim de um tempo tu dizes, bom, mas agora já cá está, fica. Isto é um chamariz, como se vê em França e na Alemanha. É um chamariz à imigração ilegal. Chegam, dizem que estão ilegais e ficam. Não pode ser. 2, que quem comete crimes tem que ser expulso do território. E isso também não tem acontecido. Portanto, eu espero que haja aqui um Luís Montenegro 3. Já houve o 2, eu espero que ainda venha o 3. E o que é o 3? É alguém que efetivamente... O 3.0. Que é, se chegarmos a isso, que eu cada vez mais duvido que cheguemos a isso, mas se chegarmos, é que seja o Luís Montenegro que cumpra efetivamente esta ideia. Ninguém quer fechar portas ao país, eu também não quero. Nós precisamos, nós sabemos, Portugal é um país aberto ao mundo, eu não partilho a visão daqueles que acham que Portugal deve-se fechar ao mundo. Aliás, acho que ninguém nos está a ver, ou quase ninguém, partilha esta ideia. Eu não tenho cá ideias de pureza, de racialismo. Eu tenho uma ideia que os bons países hoje do mundo, protegem as suas fronteiras. Vais falar Sejam negros, brancos, amarelos, altos, baixos, gordos, magros. O que interessa é cumprir a lei. E é isso que eu Vais falar agora de estratégia política e também do Orçamento do Estado, mas antes disso pergunto, passa pela cabeça do Chega, do seu líder, uma moção de censura a este Governo? Ora bem, eu acho que o país precisa essencialmente que o Governo governe bem e não de criar crises políticas. Acho que a moção de censura é um instrumento de última rácio sobre um governo que deixa de cumprir a lei aos seus objetivos. Esta questão do Ministro da Administração Interna, vou-te ser franco, levanta-me sérias dúvidas sobre o funcionamento regular das instituições. E também a falta de coordenação que o Primeiro-Ministro tem tido sobre estes vários assuntos, da educação à saúde e à administração interna, às vezes fazem antever ou dão a parecer que o Governo está sem coordenação e sem estratégia. Eu não te consigo responder a isso agora com 100% de certeza, mas posso dar esta resposta. Eu acho que nós não precisamos de crises políticas, precisamos de um Governo que governe. Se o Governo deixar de governar, deixar de cumprir a lei ou deixar de estar no caminho do Estado de Direito, então os partidos e as instituições têm que se defender e têm que fazer esse caminho. Acho que até poderá fazer mais sentido, caso o Governo perceba que este caos que está a levar na saúde, na educação, na segurança, na justiça,
seja notório no país e no Parlamento, seja o Governo a apresentar uma moção de confiança ao Parlamento e perguntar ao Parlamento se ainda tem confiança no Governo que tem. Se calhar isto faz mais sentido que uma moção de censura. Mas neste momento não te vou excluir nem um cenário, nem... É que assim obrigas-me a perguntar qual seria o sentido de voto do Chega, não é? Nem outro. Se isso acontecesse. Como te digo, eu preferia que isso não acontecesse e se esse cenário acontecesse, nós tudo faremos, e hoje também disse isso ao Presidente da República, para evitar aquilo que eu acho que ninguém quer, que é uma crise política. Porém, o Governo também tem que fazer o seu trabalho, que é governar bem, não atirar as culpas sempre para os outros, culpar professores, alunos, médicos, enfermeiros, contínuos, auxiliares, deixar de cumprir a lei, ter ministros como este Ministro da Administração Interna a fazerem o que bem lhe apetece, sem dar explicações a ninguém, começa a dar uma ideia de degradação governativa. E se houver uma degradação governativa, aí temos que agir. Mas eu acho que devemos tudo fazer para salvaguardar a estabilidade política no país, sobretudo no momento em que estamos, num momento económico desafiante. Agora o Governo tem que começar a fazer uma coisa, que é governar. O Governo às vezes diz assim, nós não temos maioria no Parlamento, não conseguimos fazer nada, estamos bloqueados. Mas isso mostra que não é verdade. De todas as propostas de lei que o Governo levou, o Governo, ao Parlamento, só 3 ou 4, ou menos, é que foram reprovadas. Mas eram importantes, sobretudo a lei laboral era muito importante. Mas foi o e Governo que acreditava mal, que o Chega ia aprovar... Mas mal, porque o Governo não deu sinal, já falámos sobre isso aqui. Temos 3 minutos só, temos que falar do Orçamento de Estado e temos que voltar a esse assunto. Continua a ser uma linha vermelha do Chega. Isso será uma linha vermelha para o Orçamento do Estado? Eu acho que o Orçamento do Estado tem que mostrar uma inflexão do Governo nesta matéria. O que é uma inflexão do Governo nesta matéria? Nós não podemos continuar a ter um exemplo. Nós não podemos continuar a ter o preço dos combustíveis onde está, sem descer o IVA sobre os combustíveis. Nós não podemos continuar a dar aumentos de reforma miseráveis aos pensionistas, enquanto o cabaz alimentar sobe exponencialmente. As pessoas têm que escolher entre comprar medicamentos ou comprar alimentos. O Governo tem que perceber que tem que fazer aqui uma mudança. E atenção. Mas eu estou a falar das reformas. Sim, mas o Governo tem a ideia que nós queremos dar tudo a todos. Isto não trata de dar tudo a todos. Trata-se de ter aqui uma orientação clara. Vou-te dar um exemplo. A defesa. O Governo quis aumentar o orçamento em defesa. Uma coisa que não é popular. Todos sabemos que isto não é popular. O Chega não só opôs. Esteve lá ao lado do Governo a dizer, ok, se isto é preciso ser feito, cumprimos os nossos compromissos, isto não é popular, nós damos o corpo às balas. Estamos aqui. Vamos a isso. O Governo não se pode queixar disso. Agora, tem que também perceber, quando quer fazer reformas, como a reforma laboral, a reforma institucional do Estado, etc., as pessoas têm que sentir que essas reformas são boas para elas. Eu não encontro um pensionista na rua que me diga que está melhor hoje do que estava há 2 anos atrás. Portanto, isto é errado estruturalmente. Alguma coisa aqui não está bem. O Governo pode dizer, os preços estão a aumentar loucamente, não conseguimos fazer nada, não há dinheiro para isso. Bom, mas nós não temos um saldo positivo no orçamento, não temos um saldo positivo na segurança social, ninguém quer mandar isto para déficits, mas queremos que as pessoas comecem a sentir, se eu estivesse no Governo era isto que eu diria ao Primeiro-Ministro, ou se fosse Primeiro-Ministro era isto que eu procurava transmitir às pessoas. Que estamos a fazer reformas, que não queremos mandar o país para uma nova crise financeira, nem de déficit, mas queremos que as pessoas sintam que estão um bocadinho melhor. Mas a e pergunta hoje as é se pessoas vamos não ter uma sentem crise isso. orçamental. Ou seja, Eu não sei. se o Chega vai forçar de tal maneira o Orçamento de Estado que cria uma crise política. Eu não sei. Eu acho que o Governo tem condições para continuar a governar, se perceber que tem que começar a governar para as pessoas. Deixa-me dar-te um exemplo de como o orçamento também pode resvalar. O Governo e o PSD, no meio de uma crise dos exames de educação, etc., metem o porta-voz a dizer vamos pagar horas extraordinárias. Atenção que os professores estão a trabalhar hoje num sábado e até vamos dar um bónus, um suplemento aos professores. Quando toda a gente sabe que isto já é o que está na lei e que isto já está consagrado na lei como horas extraordinárias para quem está a trabalhar ao sábado e ao domingo. Porquê é que estou a falar disto? Porque esta tem sido a estratégia do Governo de criar maquilhagem e artifícios contabilísticos que as pessoas não se sentem na vida deles. O meu conselho é este. Se querem mesmo que o orçamento tenha sucesso nestas matérias, como tu disseste, de habitação, mas também de saúde, vamos ter um grande desafio com os incêndios. Se houver incêndios, e a resposta até agora não tem sido boa. Portugal já tem a maior área ardida este ano em relação aos anos anteriores. Também foi um junho recordista, não é? Com certeza, mas Zé, todos os anos há um recorde qualquer. Quer dizer, entrou este ministro que disse assim, este ano vai ser diferente, estamos focados, estou concentrado. Já temos mais área ardida desde 2017, que foi o grande incêndio de Pedrógão, como todos sabemos. Isto também vai estar sob avaliação no Orçamento do Estado. Portanto, o que é que eu quero dizer com tudo isto? Acho que o Governo tem que começar a pensar que governar é garantir estabilidade, mas é também fazer que as pessoas sintam que estão um bocadinho melhor.
E hoje em Portugal ninguém sente que está um bocadinho melhor. E eu acho que isso é a grande falha que o Governo tem tido. Temos que terminar. Faço uma última pergunta. Perante as críticas todas que aqui fizeste durante estes 25 minutos, há espaço negocial entre o Chega e a AD? Para o Chega, nós nunca fechamos portas. Nós não queremos uma crise política. Estou convencido que a maior parte dos portugueses não quer uma crise política. O meu dever como líder da oposição é ouvir, trabalhar e negociar. É isso que eu tenho feito, é isso que eu continuo a fazer sempre. Mesmo com este caso do Ministro da Administração Interna, que acho que nos afeta e acho que degrada a imagem do Governo, isto em nada afeta o nosso sentido de responsabilidade, que vamos ter que trabalhar em cada dossiê que o Governo apresentar, ou que o Parlamento apresentar, para trabalhar. Eu posso estar a ler mal a realidade portuguesa, mas eu acho que não há ninguém que nos esteja a ver neste momento em casa que diga assim, não, é derrubar isto de qualquer maneira, provocar eleições outra vez. Não, eu não vejo as coisas assim. Eu vejo com trabalho, dedicação, chegar a resultados, que é isso que não temos chegado. E quando chegarmos a esses resultados, e se o Governo não tiver condições, então será esse o momento. Mas eu sinto-me na responsabilidade de continuar a negociar, a trabalhar e a lutar para termos resultados para o país. É esse o mandato que eu entendo que os portugueses me deram. Posso estar a ler mal a realidade, mas é isso que eu sinto que devo fazer como líder da oposição. Muito obrigado por teres vindo aqui. Obrigado pelo convite.